Bem, estamos aqui na nossa 7ª aula do nosso curso Escola do Amor, no módulo Laços de Construção. Vimos na nossa aula anterior a importância de estarmos voltados um para o outro, que teria sido do 3º andar da casa, do interior da casa. Neste andar, que é o 4º andar, nós já vamos entrar num outro princípio: abordar as opiniões com respeito. Se eu estou compromissado em virar-se para o outro, em voltar-se para o outro, agora me cabe abordar as opiniões com respeito. Eu começaria esta aula citando Tiago, no capítulo 1, no versículo 19. Tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Nesta aula, nós vamos abordar a comunicação. A comunicação que é a alma do relacionamento. Não tem como a gente fazer o nosso edifício do relacionamento, a construção e ou reconstrução da nossa casa, sem que nós troquemos nossas ideias. Falemos sobre o que para cada um é importante, o que cada um pensa, o que cada um tem como ideia. Mas é muito importante que nós entendamos que a condição primeira para que nós sejamos bons comunicadores, mais do que falar, mais do que ter os conteúdos ali alinhados, a importância de sabermos ouvir. Quando de fato eu me ponho numa postura genuinamente aberta, de escuta ativa, eu estou dando ao outro o lugar da humanidade. Estou dando ao relacionamento também uma elevação. E as coisas podem realmente chegar mais facilmente a um melhor entendimento. A comunicação, para inclusive a grande maioria dos teóricos das ciências humanas, há sempre uma concordância de que o ponto básico é que nós não percamos a perspectiva do outro. E eis aí a grande armadilha. Normalmente, a gente fica no nosso hiperfoco, a gente fica em nós mesmos, E com isto, nós nos perdemos, E perdemos a riqueza da comunicação. Porque a comunicação não é só aquilo que está comigo, e nem só aquilo que está com o outro, mas aquilo que está também em nós e no nosso relacionamento. É muito importante que, no ponto de partida, você aqui comigo pense: como tem sido a sua habilidade comunicacional? De 0 a 10, o quanto que você se daria em termos do que possa estar sendo o seu nível de assertividade? É uma grande questão que as pessoas buscam desenvolver nas terapias, nos cursos, nas leituras, nos treinamentos. Portanto, neste andar da casa, depois que nós fizemos todo um adubo do fundamento do amor, ali com aqueles mandamentos do amor a Deus, da organização realmente, de tudo aquilo em ordem de importância. Depois viemos subindo também nos 3 primeiros andares, em que consolidamos uma perspectiva mais positiva, através do interesse em conhecer o outro, através também do cuidado com a apreciação e principalmente, em nós nos virarmos para o outro, porque não tem como a gente garantir uma boa qualidade de comunicação sem que minimamente nós estejamos num contexto apropriado para tal, porque senão muitos ruídos irão acontecer e vão desviar. E aquilo que um fala e o que o outro escuta, existe uma grande diferença. E principalmente também, em relação ao que um fala
e o outro reage, às vezes, não àquele conteúdo que está sendo falado, mas a uma crença, tá, pregressa, ou uma crença que está anterior àquilo que naquele momento é fortemente ativada. É interessante, a gente escuta muito assim, tá? Você não está me ouvindo, você não está me entendendo. E o outro diz, mas então fala. Estou sim. E aquilo fica um desencontro. Para que nós evitemos, tá, estas, interferências negativas, vamos lá. Vamos tentar, tá, estruturar melhor isto, aprender melhor isto. Na sequência, acompanhe aí comigo, tá? Renove o diálogo no seu relacionamento. E nós temos alguns passos, sugeridos inclusive pelo nosso Dr. John Gottman. Passo número 1. Diga ao outro o que você quer. Porque muitas vezes nós gastamos muito mais energia falando aquilo que nós não queremos, aquilo que nós queremos. Mas para que possamos melhorar ainda mais o envio da nossa mensagem em relação a dizer o que nós queremos, cuidado para que você não caia, tá? Para que não caiamos nos imperativos. Fica mais agradável de ouvir, ao invés de faça isto, compre isto, me devolva isto. Fica melhor, você poderia me devolver? Você poderia me ajudar? Você poderia consertar? Você poderia ficar com as crianças? Entre outros pedidos que devam ser colocados nesse tom verbal que chega melhor aos ouvidos. E é muito importante porque às vezes a gente reclama de não sermos atendidos, atendidas, mas nós não aprendemos a colocar inclusive o pedido numa ordem concisa, direta, positiva, clara. O segundo ponto é responder às necessidades do outro com perguntas abertas. No que nós fizemos o exercício sobre, tá, a eleição das 3 necessidades de um e de outro, e que nós vimos o quanto que é importante tê-las em mente, não perca de vista essas necessidades. Se uma das partes colocou que a necessidade é uma ajuda no serviço doméstico, por exemplo, tá? Uma pergunta aberta seria, tá? Como que você gostaria que eu te ajudasse? O que disso daí é mais importante para você? O que eu posso fazer? Quando você abre para deixar o outro especificar, com isso você tem um melhor entendimento, indiscutivelmente. E quando você faz uma pergunta aberta, ao invés de uma pergunta fechada seria, tá? Você quer que eu lave os pratos ou você quer que eu leve o lixo lá para fora? É uma pergunta, tá? De marcar sentença. Mas isso empobrece. Quando você abre, como a melhor maneira, tá? Como que, né, a cozinha que é tão importante para você, como que eu posso entrar nela? O que de diferente como eu estava fazendo, eu posso vir a fazer? Porque você abre e tem-se um espaço de maior criatividade e de maior também, né, enfim, continuidade, né, na troca da comunicação. O terceiro ponto é, expresse ao longo de toda a renovação realmente do diálogo, sendo o diálogo, né, através de coisas mais simples, mais práticas, né, e principalmente através também de coisas mais difíceis, mais complexas, que nós veremos, né, nas próximas aulas, por exemplo, tá? Mas é muito importante que nós não percamos o senso de apreciação. Aquilo que está sendo pedido, aquilo que está sendo colocado e a resposta do outro e o feito do outro vai fazendo pequenas apreciações. Estou vendo que você está melhorando no seu ponto de performance. Antes, tá? Você, por exemplo,
né, na hora de arrumar a cozinha, tá? Não separava tudo primeiro, como agora você já esteja fazendo, e isto é bom e facilita, né? E eu vejo o seu esforço. Olha que apreciação simples que motiva o comportamento da outra pessoa. E também poder nisso dizer, e quando você faz isto, é impressionante como que isto chega para mim, como você também se importando, não necessariamente com os pratos, não necessariamente com a nossa cozinha, com a nossa casa, mas comigo, com aquilo que é importante para mim. Bem, e agora nós vamos fazer a você uma pergunta. Você acha que você, tá, com tudo isto, consegue melhorar a sua capacidade de escuta? Existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Ouvir, eu envolvo, tá, né, apenas aqui fisiologicamente, fisicamente, o meu ouvido, tá? A minha audiometria para poder ter o alcance do que está sendo dito a mim. Mas escutar vai para além do ouvido. Escutar é do ouvido para o cérebro, do cérebro para o coração. Eu ouvir, tá, para além do conteúdo, o sentimento e poder amarrar o relacionamento. E aí, se você está sendo um bom ouvinte, significa, acima de tudo, que você tem o cuidado de não deixar que a conversa fique centrada em você. Saia de você. Centre-se no outro. Centre-se também no relacionamento. E se perguntar, eu estou entendendo o que essa pessoa está me dizendo, o meu parceiro, a minha parceira está me dizendo, tá? Só para que eu tenha o que responder em seguida ou para verdadeiramente entender essa pessoa? É muito, né? Eu posso dizer, porque a gente é muito treinado, tá? Para que depois nós possamos exercitar a psicoterapia. Nós somos muito treinados também em passos desta escuta. E eu vou dizer a vocês, mesmo tendo sido muito treinada e mesmo com muita prática ao longo aí de mais de 30 anos, tá? Nos bastidores do consultório, eu preciso, às vezes, tá, sempre ficar muito vigilante se eu estou ensaiando muito mais a minha resposta ou se eu estou me segurando na fase inicial, que é me debruçar, tá? Me colocar completamente disposta a pegar o que a outra pessoa está dizendo, o conteúdo, sobre o que ela está dizendo, o sentimento, tá? É que possa estar junto com o que ela está dizendo. E qual o significado disto? E a melhor forma depois, sim, de responder a esta pessoa. É muito importante também que nesta autoavaliação, se estamos sendo um bom ouvinte, nós, né, nos perguntarmos o seguinte: eu estou perguntando ao outro como posso lhe ajudar? Ou muitas vezes eu dou uma de que eu já sei, de que não precisa, de que está muito claro. Gente, mesmo para nós com todo o treinamento, quanto mais eu me certificar. Você acha que, tá, a forma como, né, eu te disse sobre como eu te entendi faz sentido? É isto mesmo? Tá? Nós estamos indo no caminho certo? Ajuda? Ou você tem uma outra ideia sobre a forma como eu posso te ajudar? Esta humildade na escuta, ela é grandiosa e ela transforma e ela aproxima. Eu estou perguntando ao outro como posso lhe ajudar, tá? Ou, né, acho que já sei tudo. Nunca saibamos tudo. Sempre temos que esgotar alguma coisa. Sobre também momentos mais tensos, momentos mais sensíveis, momentos mais nevrálgicos, momentos em que ali claramente a pessoa, através também, né, da mensagem não verbal, está expressando uma dor, está expressando um desconforto. Nesta hora, uma parte da história dela, uma parte do dia dela, uma parte do problema dela, tá? Nesta hora em que está vindo toda essa emoção, como eu costumo acolher essa emoção, tá? Muitas vezes, tá? É preciso que nós nos perguntemos: eu não estou conseguindo acolher porque eu não estou conseguindo me identificar com aquilo, eu não tenho repertório sobre aquilo,
ou eu não estou conseguindo também, né, responder e acolher porque aquilo causa em mim um desconforto. É muito importante que façamos essa distinção, que tenhamos aí, tá, esse diagnóstico diferencial. É porque eu não tenho repertório, não conheço, não sei lidar, ou porque isso está mexendo com conteúdos meus? Conta transferencialmente tem algo que, né, está espelhando e que está ativando algo meu. Se eu faço esta distinção, se for algo que eu não sei mexer, nós não somos obrigadas a sabermos lidar com todas as dores, com todas as questões. Você não precisa ter todo o repertório para estar com o outro. Simplesmente, tá? Traga a verdade. Traga a transparência. Perceba que está difícil para você. Mas sabe, também ficou difícil para mim, por eu não ter passado por essa situação. E assuma que ali naquela hora você possa estar com dificuldade. Precisa de um tempo, tá? Não sei como, tá? Responder a você, não sei como, tá? Então segure, não se apresse, às vezes, em dar, às vezes, um conselho, tá? E que, às vezes, é só para você poder sair daquela situação e a pessoa, muitas vezes, tá? Não está querendo o conselho. Ela está querendo apenas ser verdadeiramente ouvida, escutada. E mesmo que digamos, olha, né, não sei como te ajudar nisto, até porque é uma situação que eu ainda não pensei a respeito, ou que eu não tenha uma experiência, uma vivência, mas só de estar aqui, mas siga. Agora, se é que tenha lhe causado um desconforto, da mesma forma a transparência também, me dê um tempo. Tá difícil te acompanhar, porque mexeu com algo aqui. E se mexeu, cuide deste algo. Dê nome a esse algo. Você não tem que também ter uma clareza neste momento. Mas cuide. Como eu sou grata aos meus relacionamentos, em todos os níveis. Porque os relacionamentos, quando eu me disponho, tá, a ser uma boa ouvinte, a ser uma boa companheira, né, não só na minha relação amorosa, na minha relação profissional, na minha relação maternal, na minha relação social, quando eu me disponho, tá, a realmente ouvir, estar com a outra pessoa, isto, além de, tá, fazer com que a humanidade da outra pessoa, mas a minha humanidade, e essas conversas, tá, compromissadas com tudo isto, são verdadeiros, tá, andaimes de crescimento pessoal. Porque no que eu me disponho e no que toca em mim aspectos meus, tudo isso é terapêutico, se eu pego para mim como uma grande oportunidade de autodesenvolvimento. Bem, o que fazer e o que não fazer para ser um bom ouvinte? O que fazer? Prestar atenção no que o outro está dizendo. E nós estamos vivendo um momento muito frenético, um momento em que a grande maioria está virtualmente distraída e emocionalmente descompromissada. E por isto que, né, os nós na comunicação têm ficado cada vez mais apertados. Portanto, nesta hora, não tem como, tá? Se eu estou, né, assistindo televisão, querendo ouvir o outro, se eu estou, né, lavando os pratos, querendo ouvir o outro, se eu estou dirigindo, querendo ouvir o outro, claro, dependendo do assunto, até dá para que nós dirijamos e possamos ouvir, tá? Mas quando o assunto pede uma agenda especial, não aceite estar, tá, sem um contexto preparado e favorável para tal. Para prestar atenção, você tem que estar verdadeiramente virado para o outro e disposto, tá, a realmente estar com o outro. E colocar sempre a compreensão como uma meta. Mais do que o que eu vou devolver. Não, eu quero compreender o meu marido. Eu quero compreender a minha esposa. Eu verdadeiramente quero compreender. Antes de, nossa, que absurdo o que ele falou. Que absurdo, tá? O que ela está fazendo. Suspenda. Peraí.
Deixe-me compreender. Verdadeiramente, compreender é uma linda meta. Dá trabalho, porque é um trabalho investigativo, mas é extremamente importante. Porque aí, se você realmente se compromete com a compreensão, aquele primeiro julgamento, que às vezes até ele é automático, ele cede. E você vai vendo a correlação. Por que que para esta pessoa, por exemplo, nos casais, estou me lembrando de um caso clínico aqui, por que que para ele, tá, não fazer a festa de aniversário do filho, tá, fosse importante? Por que que para ela fazer a festa de aniversário do filho, né, fosse importante? Para ele, tá? Né? Não é uma questão de ser pão duro, não é uma questão de só pensar, né, nas coisas, né, que ele gosta, por exemplo, nos hobbies dele, mas é uma questão dele também ter, né, uma visão mais planificada para o futuro. Mas para ela é uma visão de querer viver momentos, sabe, que a gente não deve deixar passar na vida, que são muito fugazes, por exemplo. Então, se eu compreendo, não tem certo nem errado, e tem apenas pontos de vista diferentes. E se eu já não concordo, tá? E se você já corta, quando neste andar, nesse princípio, significa, tá, abordar com respeito, de uma certa forma, tá, tem a ver com deixar ser influenciado. Influenciado aqui não significa, ou influenciada, não significa despersonalizar a sua ideia, a sua convicção, a sua visão. Mas significa que tudo que o outro traz, agrega. Tudo que o outro tem a dizer tem um sentido. E não dá para que nós descartemos sentido. Não dá para que nós desconsideremos, porque tudo é vida. Existe uma vida fluindo aqui entre nós. Tá? Aquela ideia, ela vem de toda uma história. Ela teve todo, tá, realmente um curso anterior. Como que é importante que também nos relacionamentos deixemos para trás aquela visão que hoje já realmente não se enquadra mais, né? Em que um tem que ter a palavra final, que a autoridade tem que estar centrada numa pessoa, ou porque ele rende mais financeiramente, ou porque é o mais velho, tá? Ou porque é o homem. Não existe mais. É preciso que nós constituamos, tá, o que nós chamamos de uma relação equilibrada, aonde a autoridade ela deve ser dividida. Mesmo até quando nós pensamos, por exemplo, tá, numa relação pai-filho, mesmo que o pai seja muito mais velho, tá, do que aquela criança, mas o respeito, tá, ele é, né, atemporal, né? Todos nós merecemos esse respeito. É bem verdade que com filho, em função da nossa experiência de vida, muitas vezes nós temos que decidir algumas coisas, mas para outras coisas, né, nós podemos compartilhar, tá, decisões ou alternativas de melhora de alguns processos da vida. Portanto, né, falamos prestar atenção o que fazer, prestar atenção no que o outro está dizendo, mantenha-se curioso, tá? É muito bacana, né, quando você me diga mais. Eu queria saber mais, o que te levou a pensar desta forma? É tão bonito isto, tá? Mesmo que a opinião dele, tá, ou dela esteja contrária à minha, mas o seu interesse, me diga mais. Tá? Como que você construiu essa ideia? Eu ainda não consegui entrar ainda nessa dimensão da sua ideia, mas estou disposto a querer realmente saber um pouco mais. Atitude de curiosidade, liga, conecta. Outra coisa muito boa nos diálogos, tá? Depois que a pessoa fala, você repetir o que ela falou. Se eu te entendi bem, ou parece-me que o que você está tentando dizer é reticências. É isso mesmo? Dê esse feedback para a pessoa poder fazer a revisão com você. Isto daí, tá, blinda, e isto daí também minimiza consideravelmente o que nós chamamos das distorções. Faça sempre perguntas claras, perguntas diretas, como eu expliquei anteriormente, e perguntas de significado. Use e abuse o que isso significa para você.
Me diga mais do efeito disto na sua vida. Qual o impacto disto para você? E assim você terá entrado indiscutivelmente no que eu chamo no trem. E mais do que entrar no trem dos pensamentos e dos sentimentos, você terá entrado no vagão do outro. E entrando no vagão do outro, a viagem fica muito mais gostosa. E o que não fazer? Como já falamos, ficar pensando, tá, na sua munição. Ficar pensando na sua resposta ensaiada. Ficar pensando, tá, na medida de força. Ficar pensando em ganhar essa guerra. Ficar pensando em querer ter razão, né? Ficar pensando em derrubar a ideia do outro. Não entre nesta, porque energeticamente isto também vai te levar àquele estágio que nós falamos anteriormente, que provoca enchente na casa, tá? Que é a saturação. Outra coisa, tá? Muitas vezes as pessoas pensam que conversar a respeito, dialogar, tem a ver com consertar pessoas. Mudar a ideia das pessoas. A gente não conserta as pessoas. A gente não pode querer rotular a pessoa, dizer para a pessoa quem ela é, tá? Porque isso vai ter um efeito contrário. Então, não queira consertar as coisas e muito menos a pessoa. E não queira também oferecer conselhos, tá? Não queira oferecer conselhos. Você pode pedir licença, olha, me ocorre aqui uma ideia. Faz sentido para você? É uma queixa recorrente das mulheres e que tem a ver também com diferenças cerebrais, tá? Né? Do gênero masculino, do gênero feminino, até porque são regidos por hemisférios, tá? Cerebrais, esquerdo, direito, enfim. Né? Os homens, às vezes, ficam, né, na dimensão mais futurista do diálogo. E as mulheres, às vezes, ficam mais na dimensão do passado do diálogo. Elas reportam muito mais ao passado. E eles já vão para frente, já querendo, entendeu? Apressar, né? E aí o trem vai descarrilhando, tá? E aí eles vão saindo do vagão e eles vão entrando realmente aí num desbalanceamento. A minha proposta é o seguinte, tá? Claro, um diálogo, ele une os três tempos, mas atenção plena no momento presente é o que prevalece. Então, as mulheres precisam sair, né, um pouco do passado e chegar realmente ao presente. E os homens precisam, tá, dar um pouquinho mais de tempo ao presente, tá, e não se apressar tanto com o futuro. Em tese, o que isso significa? Tá? O que não fazer? Né? Não ficar, mulheres, não ficar lamentando o leite derramado por muito tempo. Não ficar trazendo coisas, tá, realmente que já estão inválidas temporalmente falando, tá? E que não tem muito o que fazer por elas. Homens, calma. A sua ideia de solução, a sua ideia de resolução, ela é muito boa, mas né, muitas vezes o que ela quer é mais que você esteja junto, que você realmente assegure a ela que você a tenha verdadeiramente ouvido. E dividir o foco entre o que o outro diz e alguma outra coisa. Jamais, tá? Aquilo que eu falei, não dá para eu poder ter uma escuta, tá? Realmente confiável se eu estou fazendo alguma outra coisa, se eu estou dividida com alguma outra preocupação. Nesse caso, é preferível a gente poder dizer, olha, eu não estou em condições de te ouvir. Eu estou com uma outra urgência, tá? Ou o cansaço está me pegando, ou meu estado de humor também está aqui me atrapalhando, tá? Mas né, use desta transparência, tá? E não queira realmente estar ali sem estar ali, porque a pessoa percebe e aí causa você num super esforço, tá? E a pessoa às vezes também, né, fica incomodada. Então é preferível a gente ter um depois. A gente pode agendar para um outro momento, tá? Outra coisa, quando a pessoa estiver falando, não tente completar o que ela está dizendo. Não queira ser uma adivinhação, tá? Em relação ao que ela possa estar trazendo, tá? Dê o tempo que ela precisa para ela poder esgotar esse assunto. E, para terminar,
né, na categoria do que não fazer, jamais levar para, tá, o lado pessoal as coisas. Numa relação, é muito importante, tá, que a gente pense assim, a minha autoestima está aqui do meu lado. Como é que está a minha autoestima? Porque se a minha autoestima está no momento mais afetado, a minha chance de, dependendo do que a pessoa estará dizendo sobre, né, algum comportamento meu, né, ou fazendo valer algum momento de desencontro entre nós, tá? A minha chance de tomar aquilo como uma implicância, a minha chance de tomar aquilo como uma marcação, tá? Vai ser muito grande. Saiba entender que muitas vezes o que o outro está trazendo, tá, não é sobre você, tá? Pode ser até sobre um comportamento seu, ou pode ser até sobre ele, ou sobre o relacionamento. Porque entre nós sempre vai existir um espelho, de tal forma que, tá, quando um fala, tá, e o outro ouve, quando duas pessoas estão conversando, ali nós temos um espaço que nós chamamos um espaço projetivo, inerente àquele contexto. De tal forma que, quando um fala, ele pode estar falando sobre os pratos, entendeu, na pia que não foram lavados. E às vezes você tem uma reação que muitas vezes não é proporcional àquilo. Neste momento é muito importante que nós nos perguntemos. Eis aí uma dica que eu tenho me aplicado muito e tenho gostado muito, tá? De ver como que isso tem me ajudado, nos ajudado nos meus relacionamentos, principalmente mais íntimos, tá? Quando eu percebo, tá, que aquela pessoa me fez uma chamada, eu me pergunto, tá? A chamada é de algo que eu fiz ou deixei de fazer, tá? Sobre a minha reação. É sobre aquilo? Ou é sobre algo que disparou na minha autoestima naquele momento? A que eu possa estar reagindo? Porque qualquer questão que seja trazida, se o ponto é, tá, não lavou os pratos, tá, ficou mais tempo, né, navegando, né, por exemplo, nas redes, quando nós estamos aqui batalhando por um tempo de qualidade, ou não lembrou de algo que eu pedi que ele trouxesse ou que ela trouxesse, entre outras coisas. Muitas vezes, tá? Se uma outra pessoa tivesse falado a mesma coisa comigo, eu não teria tido aquela reação. Ou simplesmente, poxa, você não serviu o café para mim? Já foi logo servindo para você e nem se preocupou, eu estava ali com a xícara e você nem se preocupou também em servi-lo, né? Se uma outra pessoa fizesse isso, talvez eu não reagisse da mesma forma. Eu pensaria, poxa, tá? Seria bom se ela tivesse me servido, mas ela distraiu. Ponto. Mas por que o marido? Por que a esposa? Por que o namorado? Por que o noivo? Por que o irmão? Por que é o filho? Tá? No que tem esse envolvimento, enfim, disparou. Eu falo que as brigas, tá, nunca são sobre os assuntos. Elas têm por trás outras dimensões. Elas estão falando de poder e controle. Quem toma a decisão? Elas estão falando, tá, de intimidade e confiança. Posso confiar em você? Ou elas estão falando de respeito e valorização? Será que ele me valoriza? Se ele me valorizasse, tá, ele não teria realmente servido o café? Enfim. Mas para que nós saiamos realmente deste looping, é muito importante que a pergunta-chave, qual é a minha parte nisto? Mexeu em que ponto meu? Tocou em qual parte minha? De poder, de intimidade, de confiança, de respeito, de valorização. E se eu cuido dessas outras coisas, esses conteúdos, tá, aparentes, não vão estartar em mim fortes emoções. Mas se estartar, como eu disse, pare. Não avance, cuide disto, agende no momento posterior. E é muito importante ainda dentro, tá, desta aula, que nós saibamos que, tá, abordar as questões com respeito,
considerando a perspectiva do outro, entrando no vagão do trem da comunicação, uma palavra que eu poderia deixar para vocês, muitas vezes, ceder para vencer. E como essa prática do ceder anda esquecida, ou anda até atacada, como se ceder fosse descaracterizar, não ter voz, não ter vez, quando quem cede é quem está muito seguro de si. Peraí, vou pensar a respeito. Ok, você tem razão, tá? Eu estou enganada, tá? Talvez eu tenha que pensar um pouco mais a respeito. Como que isto realmente é importante? Até para que nós possamos, neutralizar algumas emoções negativas que perpassam, tá, esses momentos. Emoções, por exemplo, a raiva. A raiva, tá? Se eu não estou pronta para, ceder, se eu não estou cuidadosa em escutar primeiro, tá? Conforme nós vimos aí com a passagem bíblica em Tiago, bem, inevitavelmente virá uma raiva, virá a ira. E a ira, a raiva, nos traz uma cegueira, nos traz uma surdez. E nesta hora em que a raiva entra, não dá para que nós insistamos com o diálogo. O melhor a fazer é o que vamos aprender com o vídeo que a gente vai deixar ir para vocês nos acompanharem. Olha que beleza este vídeo, numa forma, poética, numa forma artística, numa forma, enfim. Como que nesta hora é importante você não deixar que a raiva se estenda simplesmente quando você toca o outro, quando você, não disputa altura com o outro, você se abaixa e você realmente espera. E aí, sim, num outro momento, o diálogo terá melhores condições de poder ocorrer. Assistamos juntos. Oi, grandão. O sol já vai se pôr. Ceder, abaixar, tocar ou simplesmente dizer: eu vou pensar a respeito. E depois voltaremos a conversar. Para que saiamos daquele embate. Você não escuta o que eu estou falando? Está difícil escutar você. Troquemos tudo isto. Eu quero verdadeiramente escutar você. Treinemos essas habilidades e ofereçamos ao outro o melhor presente, a escuta ativa.